Irmãos, boa noite, Pai do Senhor. Meu nome é Ismael, eu sou cristão há 15 anos e, sim, independente de eu ser cristão ou não, eu quero contar aqui o que eu presenciei, o sonho que eu tive, mais um dos vários que eu já tive, mas eu quero registrar para vocês esse em específico aqui. Eu quero deixar um versículo aqui para que a gente possa discorrer acerca do sonho que eu tive. Eu vou ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 17, que diz: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Pois bem, essa aqui também é uma passagem que está descrita no livro do profeta Joel, capítulo número 2, versículo 28 a seguir. É... Nos últimos tempos, Deus tem alertado várias pessoas de várias igrejas, de várias denominações. Eu tenho visto até pessoas que não professam fé em denominações religiosas, tendo sonhos, ou pessoas, enfim, de outras ramificações, vamos dizer assim, têm tido sonhos. E isso não é novidade, porque os últimos dias deram-se início quando Cristo morreu na cruz. Né? Os últimos dias não são hoje. Hoje é dia 21 de setembro de 2020. Os últimos dias não começaram hoje, eles começaram há 2020 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz. Então, assim, desde esse período, onde em Atos 2,14, que o Espírito Santo foi derramado, que iniciou-se, né, os últimos dias. Mas o que eu quero frisar aqui é que nesses últimos dias literais para nós, nesses últimos anos, nesses últimos poucos anos, principalmente nesse ano que se iniciou em 2020, esse ano tão conturbado que a gente tem enfrentado aí de tantos sinais consideráveis, né, acontecendo assim um atrás do outro, depois desse aceleramento que está acontecendo em todo mundo acerca da volta de Jesus, essas visões têm se multiplicado, esses alertas têm sido mais frequentes e tal. Portanto, eu já tive alguns outros sonhos a respeito da volta de Jesus, a respeito do arrebatamento, a respeito do fim dos dias, mas esporádicos e com um intervalo entre um e outro muito maior. Bem, vamos ao sonho. Eu estava dormindo normalmente e eu comecei a sonhar que eu estava num galpão. Era um estabelecimento comercial, no entanto, estava tendo culto dentro desse estabelecimento comercial, um grande galpão. E eu estava na porta, de forma que eu podia ver o tempo, o céu do lado de fora e ver o que estava acontecendo do lado de dentro. E quando eu olhei para cima, existia como se fosse um corredor no meio do céu. Preto, normal, era noite, né? E só que eu olhava para o céu assim e tinha do lado de cá e do lado de cá o céu como a gente conhece normalmente, com estrelas e tal. E no meio tinha um corredor onde essas estrelas se moviam de um lado para o outro. E começou a cair na Terra como gotas de ferro derretido. Começou a cair, eu comecei a ver, comecei a mostrar às pessoas que estavam ali. E de uma hora para outra deu uma grande explosão no meio desse corredor onde as estrelas se moviam. E depois dessa grande explosão começou a cair muito fogo na Terra, muito fogo mesmo. E o templo, o galpão onde eu estava, começou a pegar muito fogo, com chamas enormes e fortes e tal. E eu comecei a correr, né, de perto do lugar onde eu estava. E eu lembro que nessa visão, ou nesse sonho, eram 3 horas da manhã, mas o sol clareou e virou dia na hora. E a gente ficou bem perplexo, bem atônito sobre aquilo que estava acontecendo ali. E começaram nesse corredor onde as estrelas se moviam. Eu olhei, você vai ver, eu vi como a cidade que apareceu no céu da China. Foi exatamente isso que eu vi. Eu olhei como uma nova cidade, numa nova dimensão, apareceu lá, muito nítida, naquele corredor que eu pude ver. E começaram a aparecer máquinas gigantescas de guerra, muito agressivas, extremamente agressivas, né? Máquinas de guerra gigantes. E a gente ficou super assustado. E foi isso. Logo após eu acordei e até compartilhei esse sonho, essa visão com uma pessoa apenas. E estou aqui gravando agora, deixando esse testemunho aqui. Então,
eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor aqui na terra. O Senhor Jesus está prestes a voltar para arrebatar a sua igreja. Os dias que nós vamos viver aqui nessa terra são de angústia, são de dor, são de perseguição, são de dias que nós nunca antes vimos nem tornaremos a ver. Então é o tempo de nos voltarmos para Deus, de disseminarmos o Evangelho, né, de abrirmos mão desse Evangelho confortável, desse Evangelho que massageia o ego, desse Evangelho que não nos faz crescer, que não nos faz negar a nós mesmos, né? O verdadeiro Evangelho de Jesus é aquele que você recebe, é treinado e cresce, e começa a trabalhar, começa a se envolver. Não um evangelho onde nós somos meros telespectadores. Não. Nós temos que protagonizar aquilo que o Senhor Jesus sonhou pra gente, determinou pra gente, né? Então eu quero deixar com vocês aqui essa breve visão. Deus possa abençoar os irmãos. Paz do Senhor Jesus.